Novamente a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidá-los a abrirem vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 17. A versão que eu estarei utilizando é a NVT. Mas não há problema se você estiver utilizando uma outra versão. De qualquer maneira, ela será projetada ali à frente. Jeremias capítulo 17, vamos ler o versículo 18. Será uma breve mensagem, mas acredito que o Espírito de Deus irá falar ao nosso coração nessa noite. Jeremias 17, 18 diz assim, isso é Jeremias orando: traze vergonha e desespero sobre os que me perseguem, mas não permitas que eu fique envergonhado e desesperado. Traze sobre eles um dia de calamidade. Sim, traze sobre eles destruição em dobro. Olha só, meus irmãos, eu vou repetir esse versículo, se atente a cada palavra e perceba o que Jeremias está pedindo a Deus. Traze vergonha e desespero. Olha que palavra profunda. Ele pede a Deus que ele cause desespero em alguém. No caso, sobre os que o perseguem. Mas não permitas que eu fique envergonhado e desesperado. Traze sobre eles um dia de calamidade. Olha a profundidade das palavras que Jeremias escolhe. Tudo bem que nós estamos aqui a par da versão NVT, mas você também consegue acompanhar em outras versões a indignação de Jeremias em suas palavras. Traze sobre eles um dia de calamidade. Sim, traze sobre eles destruição em dobro. Jeremias foi um grande profeta, foi um grande homem de Deus. Jeremias foi levantado por Deus no momento, inclusive, para preparar o povo de Israel para aquilo que seria o cativeiro babilônico, para aquilo que seria uma experiência pedagógica do povo de Israel, mediante a ação de Deus, cuidando dos seus filhos, preservando o seu povo, e a experiência que eles precisavam experimentar passava por Babilônia. Por conta da dureza do seu coração e por conta das constantes rebeldias que o povo se colocava diante de Deus, e assim, de maneira pedagógica, de maneira amorosa, de maneira a preservar a vida, porque tudo que Deus faz tem o intuito de ministrar, de preservar, de intensificar a vida. Deus levanta um profeta para orientar o povo de que Babilônia virá. E é por isso que Jeremias fica tão aflito. Se você for lendo Jeremias, você percebe que ele fala assim: eu já tentei não falar. Eu já tentei não profetizar, mas essas palavras queimam em mim. Eu não consigo ficar sem profetizá-las, porque à medida que Jeremias profetizava, o povo não acolhia bem as palavras de Jeremias. Porque Jeremias profetizava destruição aos olhos humanos, mas Deus sabia que aquilo era ministração da vida, por meio de uma experiência pedagógica. Mas Jeremias, nesse momento, se dispõe a pedir calamidade a quem o perseguia. E lê-se perseguidores, povo de Israel. Porque o próprio povo armava ciladas, a Bíblia diz, para tirar a vida de Jeremias. Para interromper a profecia de Jeremias. Então, quando ele pede destruição, quando ele pede calamidade, ele está falando do povo dele. Agora, eu já vi alguém orando, ou pelo menos ensinando,
algo exatamente o contrário do que essa oração de Jeremias. Está lá no capítulo 5 de Mateus. Tem um homem que foi levantado, ou melhor, se levantou e ao mesmo tempo foi levantado, chamado Jesus, que é a maior revelação de Deus na terra. Não há revelação maior de Deus na terra do que Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo de Deus. E Jesus disse o seguinte, lá em Mateus 5, para a gente não ficar indo e voltando na Bíblia, diz assim: amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Quer pôr aí eu não me lembro o versículo agora. É bem possível que seja o 44. Mas eu também não tenho certeza. É bom que você lê o 5, 6 ou 7, que é o Sermão da Montanha todo, e vai viver uma experiência especial com Deus. Amem. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Mas hoje, que oração é essa que o profeta Jeremias me faz, pedindo calamidade, pedindo destruição e pedindo desespero para o povo que é o povo dele? E mais do que isso, não é o povo porque é povo dele, é o povo de Deus. E aí a gente pode se perguntar por que Jeremias faz essa oração. E eu quero falar com você nessa noite o seguinte: existe um termo muito conhecido chamado revelação progressiva de Deus. E o que significa a revelação progressiva de Deus? É quando Deus vai se revelando aos poucos à humanidade. É quando Deus vai se fazendo conhecer de maneira paulatina, de maneira gradativa. E aí nós, seus filhos, vamos o reconhecendo e o conhecendo à medida que o tempo passa, à medida que as gerações passam, à medida que a história se escreve. Isso é conhecido como revelação progressiva de Deus. Tanto é que Paulo chama o tempo onde Jesus veio para a terra como a plenitude dos tempos, porque em Cristo se revela em plenitude, pelo menos dentro das possibilidades que temos de compreensão de quem Cristo é, se revela a plenitude do Deus invisível. Isso é revelação progressiva, é Deus se fazendo ser conhecido aos poucos. Porém, existe um outro termo que não é muito conhecido, mas que eu trago ele para a minha vida, que se chama percepção progressiva. Então, à medida que Deus se revela, você também tem a percepção que nós temos em poder percebê-lo. Então não se trata apenas de Deus se revelando aos poucos, se trata também das nossas limitações em percebê-lo. Se trata também das nossas limitações em enxergá-lo. E é por isso que Deus não se revela de maneira completa por agora, apenas se revelará quando o grande dia chegar. Porém, nós somos convidados por Deus a provarmos aquilo que eu chamo de aperitivo do céu. A gente repete muito 1 Coríntios 2,9, que diz que olho nenhum nunca viu, nunca subiu ao coração do homem ouvido, nenhum nunca ouviu aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. Porém, o versículo 10 diz que o seu Espírito nolas revelou. Então há uma manifestação do Espírito de Deus no nosso tempo, que nos convida a uma experiência de relação com o Pai. E à medida que o Espírito de Deus revela o Pai, de maneira progressiva, de maneira gradativa, aos poucos, nós também somos trabalhados para poder percebê-lo mais. Então é um movimento de Deus se revelar e um movimento em nós sermos transformados para podermos percebê-lo. É por isso que quando Jesus vem, ele ainda passa 3 anos com seus discípulos e aqueles que o acompanhavam para poder transformá-los
para que eles possam ter a sua percepção ampliada, porque Cristo estava se revelando, a revelação de Deus estava acontecendo, mas a percepção dos seus discípulos precisava ser trabalhada. Os seus discípulos precisavam ser transformados. E aí, a gente pensando na vida de Jeremias, e o que Jeremias tem a ver com isso, a gente percebe aqui que Jeremias precisava ainda viver certas experiências em ser modelado pelo Espírito de Deus, para poder não mais fazer essa oração, mas fazer a oração de Mateus 5,44. A oração onde você ama os seus inimigos e você ora pelo que persegue você. E não pede calamidade, destruição, fogo, desespero. Você já fez alguma oração? Você imagina Jesus fazendo essa oração? Pedindo desespero a alguém? Olha que palavra dolorosa é essa palavra. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo, o apóstolo João, fazendo essa oração? Pai, está vendo aquela família ali? Traz desespero naquela casa. Então essa foi a oração de Jeremias. Isso não faz um homem menor ou um homem maior. Isso não faz um homem ruim. Isso declara, melhor dizendo, isso mostra, isso revela um homem que precisava ser transformado. E agora eu gostaria de convidar você a se perguntar, nós lemos Jeremias 17, o que tem em Jeremias 18? Alguém se recorda o que tem em Jeremias 18? É o famoso texto da casa do oleiro. Olha para onde Deus convida Jeremias. Fala Jeremias, vamos ler Jeremias 18 a partir do versículo 1. Olha o que Deus, depois do capítulo 17 de Jeremias, fala com o profeta. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça. Olha a palavra que ele começa. Desça. Essa palavra diz muito mais do que apenas descer fisicamente. Deus convida Jeremias a baixar a bola. Desça. Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Amém? Vamos ler só até aqui. Deus mostra para Jeremias um homem sentado com aquela roda onde você põe a argila ou o barro em cima da roda e você modela o vaso, montando o vaso. Se o vaso der errado, como foi o caso, ele desfaz aquele trabalho enquanto a argila ainda permite isso ser feito e ele refaz o vaso. Mas tem uma observação aqui. Ninguém faz um vaso para ficar... Ninguém faz um vaso enquanto ele está duro. Se faz um vaso enquanto você pode modelá-lo. E vocês já viram como um oleiro faz para fazer um vaso? Ou para modelar um vaso? Ele fica com uma cumbuquinha de água próximo da onde é a roda que está rodando com a argila ou barro, e ele põe ali a argila ou barro, molha a mão na cumbuquinha, molha a argila, põe a mão na cumbuquinha, molha a argila e vai modelando o vaso. Então nem Jeremias, nem Israel e nem ninguém vai poder ser transformado pelo Espírito de Deus se Deus não molhar o barro, se Deus não molhar a argila. E por que a gente está falando sobre isso? Porque a argila representa as nossas emoções, à medida que a razão nunca vai quebrar uma emoção, mas uma emoção consegue quebrar uma razão.
Deus molhar a argila, Deus molhar o barro, é Deus, através principalmente das suas emoções, transformar a sua razão, transformar aquilo que você pensa, transformar os seus pensamentos. Quando alguém tem uma perda, quando alguém passa por um luto, quando alguém perde alguém querido, quando alguém é traído, quando alguém sofre uma humilhação, quando alguém se alegra muito, quando alguém celebra alguma coisa, quando alguém está triste por alguma razão, essas emoções, elas têm a capacidade de transformar aquilo que pensamos. Essas emoções, elas têm a capacidade de transformar a nossa razão, porém a nossa razão não transforma a nossa emoção. É por isso que às vezes quando uma pessoa está de luto, não é para você sentar do lado dela e ficar citando Bíblia para ela. Não que citar a Bíblia seja errado, mas a emoção dela não vai ser quebrada com a sua razão, não vai ser quebrada com o logos, não vai ser quebrada dessa maneira. Porque a razão não quebra uma emoção, a não ser que o Espírito de Deus queira falar com ela. Aí através da emoção dela, o Espírito vai falar ao coração dela. E aí cabe a nós termos sensibilidade quando alguém perto de nós está de luto, para sabermos quando é hora de falar e quando é hora de nos calarmos. Porque nem sempre é hora de falar, mesmo a Bíblia. Porque há tempo de falar e há tempo de se calar. Agora, a emoção tem o poder de quebrar e transformar os nossos pensamentos. Então a água nas mãos do oleiro para poder modelar passa principalmente pelas nossas emoções para transformar a nossa percepção. E à medida que somos transformados nas nossas percepções, nós podemos ver aquele que se revela. Aí sim, aquele que se revela, e ele se revela a todos, porque a Bíblia diz que ele morreu por todos, ele se entregou por todos, ele amou o mundo. Aí sim, aquele que se revela pode ser visto. É por isso que normalmente as pessoas se encontram com Cristo através, primeiro, da dor, mas aí elas conhecem o amor, e através do amor elas podem perceber aquele que se revela. Então a palavra dessa noite, ela está direcionada não para aquele que se revela no sentido de que Deus se revele mais, porque Deus se revela a todos. A palavra dessa noite, ela está direcionada àquele que o percebe. E nós, na condição daqueles que o percebemos, assim como o profeta Jeremias precisava ser transformado aqui, para não fazer essa oração, para ser semelhante a Cristo, porque a estatura de Cristo é o nosso alvo, nós também, enquanto aqueles que o percebem a Deus, precisamos ser transformados, precisamos nos render e através das nossas emoções, da nossa sensibilidade, do nosso coração, poder ter a nossa mente, a nossa razão transformada. E aí, só existe uma maneira disso acontecer. O nome disso se chama relacionamento, relação. É por isso que quando Jesus vem, Jesus não vem falando de Deus, é o Deus, é o Deus, é o Deus, é o Deus. Não, Jesus vem falando, é o Pai, é o Pai, é o Pai, é o Pai. Jesus não traz o Deus, Jesus traz o Pai. Jesus não ensina uma doutrina no sentido de crença, Jesus ensina aquilo que é um caminho de fé, movido de revelação e de cunho profético, para que através do coração, porque não é isso que Jeremias mesmo diz? Jeremias 31, essa lei vai ser escrita no coração, através das emoções, do quebrantamento, da entrega, da humildade, da sensibilidade, do reconhecimento, a gente pode viver uma experiência de fé com o nosso Pai, antes ainda de vermos o poder do nosso Deus.
E é por isso que Provérbios diz que a vereda do justo é como luz da aurora. Então, e é por isso que Paulo diz também em Coríntios, que o justo, ele vai de fé, ele vai de glória em glória. Então é um caminho gradativo, sim, da revelação de Deus, mas é um caminho gradativo da nossa transformação. Então, meu irmão, minha irmã, permita ser modelado pelo oleiro. Permita. Mas eu quero te dizer que para modelar a nossa vida, Deus vai molhar a argila. E Ele vai visitar o seu coração. Não se trata de um exercício intelectual, não se trata de explicações, não se trata de doutrina e crença, isso não é cartesiano, isso é muito nosso ocidental, isso aqui não é cartesiano, isso aqui não é uma conta que você fecha, isso aqui é experiência. Deus nos convida para uma experiência de fé, um encontro, uma relação, uma intercessão, uma mesclagem, como ele diz lá em João 17, para que chegue uma hora que eles nem percebam mais, Pai, quem é você, quem sou eu, que nós somos um. Não tem mais separação. Quando olha, vê o Pai, vê o Filho, vê o Espírito, vê os filhos, vê todo mundo. Porque nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, Ele está na Trindade, é Pai, Filho e Espírito, revelado nas 3 pessoas, mas em uma substância. E aí vão ser todos unidos numa relação. Não numa doutrina, não numa crença, não num estudo. E eu tenho minhas crenças, tenho minhas doutrinas e eu também estudo. Mas mais do que isso, numa relação. O Pai nos convida a uma relação para que, à medida que Ele nos transforma mediante as nossas emoções, e as emoções só florescem na relação, Ele possa nos transformar para que nós possamos perceber melhor aquele que se revela, para não fazermos isso, que nesses versículos poucos Jeremias fez. Jeremias foi um grande homem, eu não quero molestá-lo aqui, mas eu quero só trazer um trecho de uma mensagem, porque assim como ele fez essa mensagem, a gente já orou no coração muitas crueldades em algum momento da nossa vida. Mas para nós podermos perceber o Pai que nos convida. Porque senão Ele se revela, meu irmão, e a gente não vê. E a gente não vê. E não é isso que o Pai quer. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar, sentado mesmo. Nós estamos encerrando o culto dessa noite. Nós vamos orar a Deus agora. Ore aí no seu lugar. Converse com Deus. Pai, nós estamos nessa noite aqui, sabendo que não há um lugar além da Tua presença, onde a gente possa ser não só saciado, porque seria muito egoísta dizer que somos apenas saciados e isso nos basta, mas voltar para a nossa origem. O Senhor é o alfa e o ômega, o Senhor é o início e o fim. Nós viemos do Seu amor, e Pai, leva-nos para o Teu amor de volta. Leva-nos para casa todos os dias, Pai. E eu sei que a nossa casa é na Tua presença. A nossa casa é poder perceber aquele que se revela, que além de Deus, é o nosso Pai. Que a nossa casa é estar ao lado daquele que numa relação se revela. Além de uma doutrina, um caminho de fé, um caminho de experiência e um caminho de virtude. Completa essa palavra no nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.